Agora, muitos de nós, eu digo por mim, rezamos o ofício, sim, com uma devoção, com muito amor, com muita piedade, mas às vezes nós não entendemos aquilo que está dentro do ofício, sim ou não? Sim, temos dificuldade. Então, eu fiz uma pesquisa e alguns nomes e alguns termos aqui dentro, e eu posso dizer para vocês que também eu fiquei muito apaixonado. Se eu já amava o ofício, agora eu sou um apaixonado pelo ofício da Imaculada Conceição. Eu quero que vocês sejam apaixonados por essa devoção, o ofício da Imaculada Conceição. Bom, o ofício nós sabemos que foi criado por Bernardino, com a aprovação do Papa Inocêncio X, em 1678. E ele foi enriquecido, foi melhorado depois pelo Papa Pio IX, em 31 de março de 1876. Segundo conta aqui a tradição, quem reza o ofício tem 300 dias de indulgência cada vez que recitado. Olha que beleza! Então nós já temos um benefício grande. E o padre Duarte Lara, outros anos, falava para nós sobre o benefício das indulgências, né? Pregava para nós, ó, tá vendo, padre? Eu prestei atenção na pregação, né? O padre está aqui também. Então a importância das indulgências nós já aprendemos outros anos. E conta também uma tradição, e eu acho que isso é muito belo, é muito bonito, que quando nós rezamos o ofício, Nossa Senhora, ela se ajoelha no céu. Eu fico impressionado, a humildade dessa mulher, cada vez que eu rezo o ofício, saber que ela se ajoelha, saber que ela intercede, que ela está junto comigo nessa batalha espiritual. A Constituição Dogmática Lumen Gentium ensina que a Virgem Maria, remida do modo mais sublime em atenção aos méritos do seu Filho e unida a Ele por vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a missão e dignidade de mãe do Filho, e por isso filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E essa aqui, creio que é só uma questão para a gente começar aqui. O primeiro termo que eu queria tratar com vocês do ofício é quando a gente reza assim: agora, lábios meus, dizei e anunciai dos grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Essa palavra agora, o que ela significa para nós? No ofício da Imaculada, a palavra agora, ela não é só um advérbio de tempo, mas é uma expressão de ação de graças, de comemoração pelos favores recebidos, de gratidão e de carinho para com a Virgem Maria. Por exemplo, quando Simeão está no templo e Jesus é apresentado no templo, o que Simeão fala? Deixai agora vosso servo ir em paz, porque meus olhos viram a salvação. Isso está em Lucas 2. Então é um ato de ação de graças. Por quê? Porque Jesus chegou, a graça aconteceu, agora eu estou em paz, Deus chegou. Agora eu estou feliz. Por que agora eu estou feliz? Porque eu estou no Nono Misericórdia Brasil, junto com vocês, junto com as irmãs, junto com os padres. Nós estamos felizes, é ação de graças, é alegria. É alegria. Agora, lábios meus, dizei, anunciai as maravilhas que Deus fará nesse Nono Misericórdia Brasil. Os nossos lábios estão anunciando. Anuncia por mão do seu lado: Deus fará na sua vida grandes maravilhas. Anuncia por mão do seu lado as maravilhas, o que Deus fará por meio da Virgem Maria, por meio dos anjos. Deus fará maravilhas. Para nós é ação de graças. O ofício fala de ação de graças. Depois, aquela palavra Senhora do mundo. Deixai agora, aliás, Senhora do mundo. No livro do Êxodo, Maria, irmã de Moisés, guiou as mulheres no caminho da terra prometida. Esta mulher era a figura da Virgem de Nazaré, que também é chamada Maria. Ela é nossa mestra e nossa guia no reino dos céus. Ou seja, Nossa Senhora é aquela mulher que nos ajuda a chegar até o coração de Deus. Para nós muito claro,
Maria, aquela irmã de Moisés, ajudou o povo a caminhar. Maria nos ajuda a caminhar rumo ao céu. Muito simples. Depois nós encontramos um termo, e para nós isso é muito simples: Virgem das Virgens. Maria Santíssima recebe o título de Virgem das Virgens devido à herança. Maria é mais santa de todas as virgens. Isso, você tem dúvida com isso? Algum problema com isso? Não. Maria, ela foi pura antes, durante e depois do parto. Ela é a Imaculada Conceição. Alguma dificuldade com isso? Não, tranquilo, graças a Deus nós não temos dificuldades com isso. Depois Maria é chamada a cheia de graça. Cheia da graça divina nos recorda as primeiras palavras do anjo no mistério da anunciação: ave cheia de graça. O anjo visita Maria e fala: ave cheia de graça. Hoje eu quero dizer para você também que no meio desse retiro, os anjos, os santos também nos visitam e também dizem palavras para nós no dia de hoje. Os anjos estão nos visitando hoje. Você crê nisso? Crê? Vamos aplaudir os nossos anjos então. São Miguel, São Gabriel, nosso anjo da guarda. Hoje também nós somos visitados também. Depois nós encontramos um termo muito lindo, que é casa de Deus. Maria é casa de Deus. A casa da Virgem de Nazaré foi a casa de Deus neste mundo. Maria é a casa de Deus. Se nós tínhamos dúvida desse termo, Maria é a casa de Deus. Mas a sua casa também tem que ser a casa de Deus. A sua casa tem sido casa de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado: a sua casa tem sido casa de Deus ou tem sido casa do pecado, casa do diabo? A sua casa tem sido o quê? Será que a nossa casa é casa de Deus? Agora pergunta assim: e a casa do seu coração? Porque a gente pode pensar na casa material, e a casa do coração? Será que a casa do meu coração é casa de Deus? Maria foi a casa de Deus. Depois a gente escuta um termo bonito: mesa para Deus ornada. Repete com o padre: mesa para Deus, mesa para Deus ornada. Olha que lindo. A Virgem Maria é a mesa que foi esplendidamente preparada para a vinda do Filho de Deus. Ela também é coluna sagrada, sustenta a nossa fé nas tribulações do mundo. Maria é a mesa. Maria é onde nós preparamos ali a nossa vida. Ela nos ampara. Depois olha que lindo isso aqui: casa dedicada. Repete com o padre: casa. Nossa Senhora é a casa de Deus. Seu ventre virginal foi o primeiro sacrário na terra. Olha que lindo. Nossa Senhora é o primeiro sacrário na terra. Quando nós recebemos a Eucaristia, nós também nos tornamos sacrários vivos. Você sabia disso? Quando você recebe a Eucaristia, você se torna sacrário vivo de Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus quer fazer de você, um sacrário vivo. Depois nós encontramos um termo bonito: santa desde o ventre. A Virgem de Nazaré foi concebida no seio de Ana, sua mãe, sem a mancha do pecado original. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original. Deus a preservou. É a vontade de Deus. Deus a preservou. Sabe o que acontece conosco? Deus também nos preserva de algumas coisas. Deus também nos guarda. Deus também nos protege. Quando? Quando eu me coloco debaixo dela. Quando eu me coloco debaixo dos braços de Deus, Deus também me preserva. Deus também me protege. Mas ali Maria, nesse caso, ela foi preservada inclusive do pecado. Ela foi preservada do pecado. Depois nós encontramos uma coisa bonita: dos santos, Maria é porta. Se pelo ventre da Virgem Maria nos veio o Salvador, por dela recebemos a graça celeste que abrirá para nós a porta do céu. Maria, ela é porta do céu. Quem quer entrar no céu, diga eu. Quem quer ir agora? Ah, é? Vocês estão assim, é? Eita, tá cheio de santo aqui, Jesus. Pronto.
Qual que é o caminho da porta do céu? Maria. Nós não temos dúvida disso para nós. Maria é porta do céu. Depois nós escutamos outro termo bonito: dos anjos, Senhora. Repete com o padre: dos anjos, Senhora. Nós escutamos que Maria, ela foi coroada como rainha de todos os anjos e santos. Maria é rainha dos anjos e santos. Quando você quer chamar os anjos e santos, você fala: mãe, envia os anjos. E funciona, viu? Pede para Nossa Senhora te ajudar para enviar os anjos. É impressionante a rapidez que isso acontece. Depois nós escutamos um termo que diz assim: forte esquadrão contra o inimigo. Repete: forte esquadrão. No Cântico dos Cânticos, capítulo 6, nós escutamos o seguinte: quem é esta que surge como a aurora, belo como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Quem já escutou essa canção aqui? Nós escutamos. Quem é essa que avança, né? A gente canta muitas vezes. Aonde está essa passagem? No livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10, está justamente essa passagem. Maria então, ela é esquadrão contra o inimigo. Depois nós escutamos assim, que Maria é estrela de Jacó. E aqui começa a entrar uns termos interessantes. Balaão profetiza que uma estrela sairia de Jacó, do povo de Israel, sairia aquela que venceria os inimigos. Números 24. A estrela de Jacó é a imagem da Santíssima Virgem que nos deu o Salvador do mundo. Todo o Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento, eles apontam para o futuro, que viria uma mulher, que aconteceria a salvação, que viria o Salvador. O tempo todo os profetas do Antigo Testamento, eles estão sempre apontando para a salvação que vai acontecer, para o Salvador que vai chegar. O tempo todo. Se a gente pegar Isaías, Jeremias, se a gente pegar todos os profetas do Antigo Testamento, eles estão sempre apontando para aquela que viria, para aquele que viria sobre nós, para a nossa salvação. Trono de Salomão é um outro termo que está dentro do ofício. Diz assim: o rei Salomão mandou fazer para si um trono, feito de marfim e todo revestido de ouro. 1 Reis 16. Do mesmo modo, aquele que é o maior do que Salomão. Mateus 12. Ou seja, quem é maior que Salomão? Jesus. Preparou para si um trono, mais belo e mais nobre, revestido de todas as graças. Quem que é esse trono de Deus? A Virgem Maria. Quem que é o trono de Deus? A Virgem Maria. Ela é o trono de Deus. Vamos aplaudir o trono de Deus. Maria é o trono de Deus. Olha que lindo. Trono de Salomão. Salomão mandou fazer um trono. Quem que é o trono para vir? O grande Salvador? Maria. Maria é trono de Deus. Você tem que ser trono de Deus. O seu coração tem que ser um altar para Deus. Qual é o altar que está no seu coração? Olha que interessante isso. Um trono, um altar, uma mesa. Olha como as palavras do ofício, elas vão começando a tomar corpo. Inicialmente, quando você começa a ver essa pregação, você fala: onde vai parar isso? Mas quando você começa a fazer a ligação das palavras, você começa a tomar gosto pela pregação. Porque Maria, ela é trono de Deus. Que tipo de trono eu estou levantando no meu coração? O trono do pecado, da desordem, da prostituição? Que tipo de trono? Não só no meu coração, mas na minha casa. Pessoas que colocam lá tronos para Satanás. Pessoas que têm na sua sala aqueles botequinhos, né? Chega em casa, já vai abrindo aquela cerveja, já vai abrindo aquela cachaça. O trono na sua casa quem é? É Deus? Ou o trono na sua casa quem habita é o mal? Nós temos que mudar isso. A gente tem que começar a ter essa mudança. Maria é trono de Deus. Nossa Senhora é trono de Deus. A nossa casa tem que ser trono de Deus. Depois nós escutamos um outro termo: arca do concerto. Repete com o padre:
Arca. O que será que significa isso? Arca do concerto. Ou podemos também chamar Arca da Aliança. Ficou mais fácil, né, padre? Arca da Aliança. O que significa Arca da Aliança? É muito simples. Arca da Aliança, o povo antigo, interessante, o povo antigo, eles caminhavam. Se a gente pega, por exemplo, Josué, por exemplo, aquele Jericó, né, que a gente fala o cerco de Jericó, o que nós encontramos no cerco de Jericó? O povo o tempo todo andando atrás da Arca da Aliança. O que representa a Arca da Aliança? Representa Deus, a presença de Deus. Interessante, quando a gente fala da Arca da Aliança, quando Deus queria falar com aquele povo, se nós pegarmos as passagens da Escritura, diz que os arcanjos que tinham, os anjos que tinham em cima da arca, quando Deus ia falar, eles se mexiam e as asas dobravam, que estavam em cima da arca, no Antigo Testamento. Olha que lindo, que coisa impressionante. Quando Deus ia falar com o povo, era tão forte essa presença de Deus na arca, que os anjos se mexiam e as asas se moviam. Está escrito na Bíblia isso, não é o padre antes está inventando, está escrito na Bíblia. Eu estudei sobre isso por causa do cerco de Jericó. Eu acabei estudando sobre a Arca da Aliança. Outra coisa interessante que acontecia, quando aconteciam deles roubarem a Arca da Aliança, que eles iam abrir a Arca da Aliança para ver o que tinha dentro, ou roubar o que tinha dentro, diz que quando abria a arca, que não era a pessoa digna para abrir a arca, imediatamente aquela pessoa morria. Que coisa impressionante. O que a gente aprende com isso? Para tocar em Deus, para tocar nas coisas santas, eu preciso estar buscando a Ele. Se você for sacrário de Deus, escuta isso, hein? Se você for sacrário de Deus, se você for trono de Deus, quando o inimigo de Deus quiser tocar em você para te roubar, para te matar, para destruir, ele vai morrer, porque você está cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. O inimigo não vai te vencer, nunca, jamais. Seja trono, seja arca de Deus, seja templo do Espírito. Gente, eu acho que você vai ficar apaixonado pelo ofício, porque tem tudo ligação com a história da salvação. O ofício da Imaculada é a história da salvação. O que tinha dentro da arca, só para a gente saber? Lá tinha o maná caído do céu, lá tinha as tábuas dos 10 mandamentos, e lá tinha a vara de Araão que floresceu. O que significa? Maria é a nova arca da aliança, porque ela traz Deus, traz Jesus. Jesus é o pão vivo descido do céu. O pão que caiu do céu, que era o maná. Agora quem vai nos alimentar? Jesus, Eucaristia. Segundo, os mandamentos. Jesus é o novo Moisés. Jesus pega os mandamentos, resume toda a lei: amar a Deus, amar o próximo. A lei é o próprio Cristo. E a vara de Araão que floresceu, que é o próprio Deus, que é o próprio Cristo, através da Virgem Maria. Vamos aplaudir, gente. Maria é a arca da aliança. Você também tem que ser esse templo de Deus. Depois nós encontramos um outro termo: velo de Gedeão. Repete com o padre: velo de Gedeão. Isso. Velo de Gedeão. Pergunta aí, você sabe o que é? Pergunta para o lado aí, pergunta aí. Ei, me fala aí o que é, quero saber. Conta aí. Escuta isso, olha que lindo isso. Gedeão está também no Antigo Testamento. Gedeão é um homem que está lá vivendo a sua vida, acredita em Deus, mas um dia um anjo aparece para ele e diz que Deus estava chamando para combater um exército muito grande inimigo. Chama ele para uma missão, e ele não acredita que Deus está chamando ele, que aquilo não é um anjo vindo de Deus. E ele começa a pedir provas para Deus, se era real ou não a presença
daquele anjo. Então o anjo manda ele colocar um sacrifício no altar, e o sacrifício é consumido pelo fogo. Ele passa a acreditar que é um anjo de Deus, só que ele ainda não acredita que Deus está chamando ele e que a missão dele é combater o exército inimigo. Então ele pede mais 2 provas para Deus. Quais são as 2 outras provas que ele pede para Deus? Gedeão pega um velo. O que o padre falou? Velo de Gedeão. Gedeão pega um velo, ok? Velo como se fosse um algodão, um velo. Ele coloca no terreno, em campo aberto, e ele pede para Deus: eu quero primeiro que amanheça e o velo esteja molhado e todo o campo seco. Amanheceu, o velo estava molhado e todo o campo seco. Ele falou: Deus está falando comigo. Mas ele duvidou e falou: não, não é possível. Então o que ele pediu? Ele falou: bom, agora eu quero invertido, eu quero que o velo amanheça seco e todo o campo molhado. No outro dia, o que aconteceu? O velo estava seco e todo o campo molhado. Gedeão não teve como negar o chamado de Deus, e ele foi enfrentar o exército inimigo e venceu. O que isso tem a ligação com Nossa Senhora? Muito simples. A graça de Deus veio primeiro sobre Nossa Senhora, o velo molhado. Depois da graça de Deus, depois de Nossa Senhora, a graça de Deus veio, o velo seco, e molhou toda a terra. Depois a graça de Deus veio sobre todos nós. Que coisa impressionante. Primeiro a graça de Deus vem sobre o velo, Maria. Depois a graça de Deus vem sobre todos nós, o velo seco e toda a terra molhada. A graça de Deus chegou até mim, chegou até você. Agora, eu gosto muito da história de Gedeão, e eu quero que você entenda isso. Gedeão falou assim: tá, já entendi, o Senhor me chamou, já acertei o chamado. O exército inimigo é muito maior que o nosso. Nós não temos arma suficiente para combater essa batalha. E Deus disse: você não vai levar todos os homens que você tem, você vai levar poucos homens. E ele disse: tudo bem, Deus, mas como que eu vou saber quem tem que ir, quem vai ficar para combater comigo? Deus disse: leva todo mundo para beber água no rio. Leva todo mundo na beira do rio. Os que se ajoelharem para beber água, assim você dispensa. Esses não te servem. Está escrito na Bíblia, vocês pegam lá depois. Está desse jeito. Os que beberem água, assim, você pode chamar. É os guerreiros que eu preparei para você. Deus quer escolher um exército para Ele. Mas Deus quer saber que tipo de guerreiro que Ele pode contar. Porque alguém que chega assim e vai beber água assim, se o inimigo chegar, não dá tempo de você levantar. Ou se vier um bicho da água. Agora, se você está com o olho no peixe, o olho no gato, diante do rei, você pode se prostrar. E deve se prostrar. Diante do inimigo, você entendeu? Como você tem combatido? Deus quer escolher um exército.
Quando Deus escolheu Nossa Senhora, diz que ela estava orando, ela estava guerreando, ela estava intercedendo. Deus quer escolher guerreiros, Deus quer escolher homens e mulheres para combater o bom combate da fé, outros sacerdotes, outras freiras, outros irmãos. Mas Deus quer saber quem Ele pode escolher, quem está pronto para essa guerra, para essa batalha. Você tem uma batalha na sua casa, e você precisa vencer por causa do seu marido, por causa do seu esposo, seus filhos, seus pais. Nós temos uma batalha para enfrentar. Mas se eu começar a beber água, me prostrando na presença do inimigo, dando todas as armas que o inimigo precisa, eu vou ser derrotado a vida inteira. Mas se eu for um guerreiro verdadeiro, souber enfrentar o inimigo, souber me prostrar diante de Deus, souber enfrentar meu inimigo com a cruz na mão, eu serei um vencedor. Minha família vai se converter, minha vida vai mudar, minha história vai ser transformada. Você tem que aprender a combater. Deus tem escolhido guerreiros. Guerreiros. Eu sou encantado com a história de Gideão. Talvez você esteja curioso, né, padre? Como foi que Gideão venceu a batalha? Ele tinha então poucos guerreiros, por quê? Mas Deus disse que eram esses que iam vencer a batalha. A qualidade não está na quantidade. Não é quantidade que vence, mas é a qualidade. Desculpa, não é a quantidade, mas a qualidade. Não importa quanto nós somos hoje, mas se Deus trouxe aqui, porque nós vamos vencer junto a batalha desse final de semana. Eu creio firmemente nisso. Então, como foi que Gideão venceu a batalha? Então, de madrugadinho, o exército inimigo era muito maior, mas era não sei quantas vezes maior que o exército deles. Então olha só, eles pegaram um vaso de barro, uma vela acesa dentro do vaso de barro. Alguns tinham umas cornetas, outros não. Eles foram na pontinha do pé até o acampamento vizinho, tipo ninja, né? Chegaram lá, no alerta do Gideão, eles quebraram os vasos de barro, fez aquele... O exército acordou assustado. Quando eles acordaram, eles viram aquela luz. E quando você acorda assim, você consegue abrir o olho? Não. Então eles começaram a ouvir aquele estrondo, que foi a coisa mais forte que eles já ouviram. Aquelas luzes cegando, e eles começaram a tocar a trombeta e gritar, gritar, gritar. O exército inimigo, vendo aquilo, falou assim: nós vamos morrer, vamos embora que nós estamos sendo atacados, nós vamos morrer. Eles venceram o exército inimigo no grito, na graça. Mas não era o grito comum, era o grito do Espírito. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Eles gritaram e Jesus teve piedade e salvou aquele povo. Grite para Deus salvar a tua família. Não tenha medo, não tenha vergonha. Eles foram salvos, eles venceram. Talvez o seu grito seja o ofício, talvez seu grito seja o rosário, talvez seu grito seja esse retiro. Padre, impressionante como a Bíblia nos ensina. Eu fico encantado com isso. Depois nós escutamos um outro termo muito bonito: favo de Sansão. Repete com o padre: favo de Sansão. Sansão matou um leão. Depois de alguns dias, Sansão resolveu ir ver o cadáver do leão. Isso está em Juízes 14. Para sua surpresa, na boca haviam abelhas e mel em favos. Sansão matou um leão. Depois de dias, Sansão foi ver o cadáver do leão. Quando ele chega lá, na boca do leão tem um favo de abelhas e mel. Essa passagem diz respeito a Nossa Senhora, que no meio da humanidade morta por causa do pecado, aparece com toda a sua doçura.
quando nós estamos mortos por causa do pecado, quem vem estender a mão para nós? Nossa Senhora, com toda a sua doçura. Nossa Senhora é doce. Nossa Senhora é aquela que vem com seu amor e traz para nós a sua cura. Depois nós encontramos um outro termo bonito, que diz horto de deleites. Repete com o padre: horto de deleites. O horto ou jardim do Éden, que significa delícia, tinha uma terra virgem que produzia sem intervenção do homem os mais deliciosos frutos, a mais linda vegetação. Esse jardim era irrigado por uma fonte abundante que fertilizava a terra. Esse jardim das delícias é o perfeito símbolo de Maria, a Virgem que também é mãe. Sua fecundidade vem da fonte da água viva, que é o Espírito Santo. Olha o que diz São João Damasceno sobre esse jardim que é a Virgem Maria. Ele diz assim, São João Damasceno, para Nossa Senhora: Maria, tu és o horto espiritual, mais santo e mais divino que o antigo, pois este foi a morada de Adão. O antigo foi a morada de Adão, e tu fostes o paraíso daquele que desceu para habitar em ti. O primeiro jardim foi a habitação do velho Adão. Esse novo jardim, Maria é jardim, habitação de Deus. Maria é jardim de Deus. Eu me lembro que o ano passado, na primeira pregação do ano passado, eu falava sobre o rosário. Quem se lembra do rosário? Quem conseguiu rezar o rosário? Isso, que bom, graças a Deus. Eu dizia que cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa espiritual que a gente dá a Nossa Senhora. São Damasceno vai dizer que Maria é um jardim. E o que a gente tem que fazer nesse jardim? Colocar rosas. Coloque rosas no jardim de Nossa Senhora. Deixe o jardim de Nossa Senhora bem bonito, bem florido. Depois nós encontramos uma outra coisa linda. Maria é comparada com a Torre de Davi. Repete, Torre de Davi. E está escrito no ofício da Imaculada. Este nome, atribuído a Nossa Senhora, está relacionado a uma das muitas torres de guarda de Davi. Mandou construir nas muralhas de Jerusalém. Maria Santíssima é como que uma fortaleza que contém as defesas contra os inimigos e o arsenal das armas para o combate. Olha que lindo isso. Então quer dizer que o ofício da Imaculada, ele é cura. O ofício da Imaculada, ele é libertação. O ofício da Imaculada é combate, é proteção. Olha que lindo, eu vou repetir aqui, que lindo. Maria Santíssima é como uma fortaleza que contém as defesas contra os inimigos e o arsenal das armas para o combate. A Mãe de Deus é uma torre tão bem edificada que São Tomás de Vilanova escreveu o seguinte: ocupando-lhe a praça forte, o próprio Deus não podia, este sem grande cuidado, permitir que o demônio dela se apoderasse, nem um instante sequer. Para isso, teve que comunicar-lhe um poder inquebrantável, transformando numa verdadeira fortaleza. Maria é uma fortaleza, e quem quer ser protegido, quem quer ser guardado, quem quer ser amparado a vida toda, deve entrar nesse coração imaculado, porque ela é fortaleza. Diga para a pessoa ao seu lado: Maria é fortaleza. Lá você tem a proteção, lá você está guardado, lá você está protegido, você e sua casa, hein? Maria é fortaleza para nós. Depois, algumas coisas eu estou pulando que a gente já conhece, por causa do tempo. Mas a gente conhece, por exemplo, a mulher e o dragão, Apocalipse 12. Nós conhecemos, o padre vai passar algumas coisas. Depois tem um outro termo,
alguns que são desconhecidos, estou pegando os mais desconhecidos, que talvez fique muito assim para nós. Repete com o padre: Invicta Judite. Pode ser melhor: Invicta Judite. O livro de Judite, a semelhança do livro de Esther, é uma história de libertação do povo por uma heroína. Holofernes foi enviado juntamente com 132 mil homens por Nabucodonosor, rei da Assíria, para invadir a Ásia Ocidental. Presta atenção, hein? Olha só, foi enviado um exército com 132 mil homens contra os filhos de Deus, na cidade de Betúlia. Judite, olha que interessante, hein? O que o padre disse? Invicta Judite. Judite é figura de Nossa Senhora, que nos liberta da escravidão de Satanás. Por isso, a igreja exalta a Virgem Maria com as mesmas palavras com que os hebreus festejaram o triunfo de Judite, que corajosamente, olha o que Judite fez, arriscou sua vida e cortou a cabeça do general Holofernes e salvou o povo. O que Judite fez? Judite seduziu Holofernes, que era o chefe do grande exército de 132 mil homens, e quando ele achou que estava tudo bem, que aquela princesa Judite estava se derretendo por ele, Judite foi e cortou a cabeça do inimigo. Quem é que pisa na cabeça de Satanás? Quem é que corta a cabeça do inimigo? Aplaude Nossa Senhora, é ela que combate por nós. Maria é a figura, Judite, ela prefigura Nossa Senhora. Gente, que coisa linda, que coisa mais linda é o ofício da Imaculada, quantas coisas lindas. E eu creio que o ofício traz para nós muitas coisas bonitas. Nós escutamos também no ofício uma coisa bonita: segura o porto aos navegantes. Repete com o padre: segura o porto aos navegantes. Olha isso que bonito. Na Idade Média, antes das grandes viagens, os navegantes participavam da Santa Missa, na qual pediam proteção de Nossa Senhora aos navegantes para enfrentar com coragem os perigos do mar, as tempestades e os ataques dos piratas. Os marinheiros pediam também a chegada a um porto seguro ao final das viagens. Sabe qual que é o grande mal do mundo hoje? As pessoas não recorrem mais a Deus para fazer as suas coisas. Primeiro fazemos as nossas coisas, primeiro resolvemos tudo que temos que resolver. Se sobrar tempo, eu vou na missa. Se sobrar tempo, eu rezo o meu terço. Se sobrar tempo, eu confesso os pecados. As pessoas inverteram as ordens. Para que a sua vida volte a caminhar, o que você precisa fazer? Começa com Deus. O mais a graça de Deus dará para a sua vida. Amém?